Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 49. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 49. Além do humano, embora o movimento constante fosse simples para lutadores mais rápidos como Ibuki e Kami, para Abel a mobilidade não era sua praia. Ele era um lutador de artes marciais de perto, mas quando era alvo de longe, do jeito que os soldados de elite do Sim faziam com suas explosões de Ki, era um assunto extremamente problemático para ele. Como já imaginavam que ele era o alvo mais lento, tentaram concentrar a maior parte do ataque nele para derrubar o grandalhão primeiro. Com esse plano de ação, porém, as garotas mais rápidas conseguiram eliminá-los quando não estavam olhando. Kami não era uma ninja, mas não era uma guerreira orgulhosa, era mais como um soldado pragmático. Ela iria para a garganta e faria isso em um piscar de olhos se você lhe desse as costas. O sangue em suas mãos realmente não a incomodava. Suas manoplas eram vermelhas para começar. Muitos aprenderam isso da maneira mais difícil e foram forçados a aliviar a pressão de Abel, para que não fossem todos massacrados pela pequena boneca. Em um borrão de sua própria velocidade, Ibuki deslizou sem atrito pelo chão, esquivando-se de rajadas de Ki, até chegar perto o suficiente de um inimigo para deslizar por trás deles e agarrar sua cabeça. Segurando ela, usou o soldado Sim como um escudo humano para lançar kunai, derrubando vários inimigos na frente dela antes de simplesmente quebrar o pescoço do escudo, Kubiki, Nekbreakir. Um método bastante brutal de eliminar o inimigo, sim, mas mesmo assim não foi apenas uma luta inofensiva no meio da cidade. Eles levaram seu amigo embora e tentaram matá-lo várias vezes, inclusive naquele momento. Ser legal parou há muito, muito tempo. Além disso, Naruto e Sasuke haviam destruído uma grande quantidade de soldados convencionais antes de partirem para o santuário interno, por assim dizer. Basicamente, esses dois deram o tom para a batalha desde o início, o que basicamente se traduziu em: se você estiver no caminho e não estiver apontando na direção em que Karen ou um dos chefões estão, você terá um buraco perfurado de uma forma ou de outra. Serviu para ser uma forma muito eficaz de lidar com a ralé. Parando um momento para olhar ao redor, Ibuki viu Kami dando ataques a seus inimigos com sua incapacidade de acertá-la com qualquer uma de suas explosões de Ki. Lutar com ela de perto era suicídio, mas ela não lhes dava outras opções. Abel estava indo muito bem depois que a pressão foi tirada dele, quando Ibuki o viu quebrar um par de crânios ao esmagar desordenadamente as cabeças de duas elites do Sim, ai credo. Bem, ainda havia trabalho a ser feito. Com isso em mente, Ibuki pegou mais kunai entre os dedos e voltou à briga. XXX, vamos! Juri provocou, chutando rapidamente a defesa de Sakura enquanto se apoiava em uma perna. Para alguém que deveria me odiar, você está lutando de forma tão conservadora. Ou você está com tanto medo de mim que não consegue revidar. Sakura não queria cair na armadilha de ter que lidar com as pernas de Juri, mas era como se o proverbial trem de carga descesse dos trilhos, só porque você sabia o que estava por vir não significava necessariamente que poderia impedi-lo. Apesar de seus melhores esforços no início da luta para manter Juri a uma distância confortável, ela era simplesmente rápida demais para Sakura se manter afastada por muito tempo, com a Dokken melhorado ou não. Eventualmente ela chegou perto demais para o conforto de Sakura, e tudo o que ela pôde fazer em resposta foi se cobrir e resistir à tempestade. Apoiando-se no joelho dobrado de Sakura, Juri se levantou e chutou a garota por baixo do queixo, derrubando-a no chão por apenas um segundo, mas foi tempo suficiente para Juri achar aquilo ridículo. O que é tão engraçado agora? Sakura perguntou depois de se levantar. Você não está brigando comigo apenas porque não gosta de mim. Juri afirmou com segurança, isso não é suficiente para pessoas como você, então suponho que você tenha outro motivo. Um motivo loiro, de olhos azuis, todo coberto de laranja e azul. E ele? Sakura não sentiu necessidade de negar isso, mesmo que fosse tão claro como ela sentia que um inimigo poderia ver isso.
Você quer tanto não ser deixada para trás por ele. Juri ronronou. Eu posso ver. Um cara como esse gosta de uma garota que pode se mover e precisa de uma que possa acompanhá-lo. Mas esse não é você. Você não é forte o suficiente para alguém assim. O que ela sabia? Ela sempre teve que equiparar tudo à luta, à sobrevivência. Como se isso fosse tudo o que estava acontecendo para ela. Ao considerar isso, Sakura percebeu que seria realmente uma experiência miserável ser Juri-an. Sakura sorriu sarcasticamente, limpando um pequeno rastro de sangue de seu lábio. Sinto pena de você. Com isso, o sorriso de Juri desapareceu e foi substituído por um olhar extremamente cáustico. Amar alguém não tem nada a ver com nada disso. Nada para Naruto. Eu costumava pensar que você era melhor do que eu por causa de quão forte você é, mas eu estava errado. Ah, é mesmo, querido. Deixando de lado a cara de intimidação de Juri, Sakura ainda sorria e isso a estava irritando. Tem certeza disso? Sim, está certo. Quero ser um lutador forte por uma série de razões. Sakura declarou, para provar que as artes marciais podem fazer mais pelo mundo do que machucar as pessoas, para mostrar a Ryu que sou um lutador digno e deixá-lo orgulhoso, para caminhar com Naruto. E apoiá-lo não importa o que aconteça. Essas razões são pelas quais eu faça isso. Mas a única razão pela qual você luta é porque é a única coisa que você tem que dar algum valor à sua vida. Sem isso você realmente não seria nada, para ninguém. As mãos de Juri começaram a tremer ao lado do corpo, seu olhar se tornando visivelmente mais assassino. Você pode querer calar a boca agora. Mas Sakura não calou a boca. Assustá-la não era mais uma opção, e ela teria que ouvir até que a estudante terminasse. Talvez uma vez que você tivesse outra coisa, mas você nunca mais procurou por mais nada depois que perdeu-o. Que quer que fosse. Seu sorriso não era mais zombador de Juri. Foi triste e compreensivo até certo ponto. Acho que é por isso que não importa o quanto eu tente, mesmo que eu diga que sim, não consigo realmente odiar você. Pena. Foi por isso. Sakura finalmente percebeu porque ela não podia realmente desprezar aquela mulher, não importa o quanto ela tentasse demonizá-la em sua mente. Se Sakura nunca mais levantasse as mãos para lutar com alguém, ela provavelmente estaria bem com isso. Ela tinha visto coisas em uma idade tão jovem que a maioria das pessoas nunca veria ou chegaria perto de compreender. Ela tinha muitos amigos e pessoas em todo lugar que cuidavam dela. Ela tinha alguém próximo a ela que via todos os dias, alguém por quem ela se apaixonou e tinha todas as chances de perseguir. Ela tinha boas notas, iria para a faculdade e sabia o que tentaria fazer da vida. Se Juri nunca mais participasse de uma briga, o que ela teria? Absolutamente nada. O olhar de Sakura, o olhar de pena, irritou Juri mais profundamente do que qualquer coisa que ela já havia experimentado em sua vida. Perder a família não a irritou tanto, porque ela não teve que enfrentar todos os olhares de pena que recebeu pela perda do olho. Ela fugiu de tudo isso e se dedicou a fazer o que era necessário para se vingar. Vingança que ela nunca conseguiu para si mesma. Sakura não se encolheu quando lâminas selvagens de Ki passaram por sua cabeça, cada uma ameaçando arrancá-la ou parti-la ao meio. Na pior das hipóteses, ela apenas recebeu um corte no ombro. Começou a sangrar bastante, mas em comparação com a alternativa ela saiu totalmente ilesa. O Ki rosa visível fluía incontrolavelmente de seu corpo, fazendo com que um ruído vibrante e vibrante fosse emitido do metal que a cercava. As meninas deveriam saber quando calar a boca. Hadouken, punho de impulso. Sakura disparou uma rajada enorme de Ki azul na direção de Juri, apenas para ser cortado ao meio com um chute onde atingiu e pousou em ambos os lados do corredor em rajadas separadas. Talvez Naruto tenha razão? Pode ser uma boa ideia para aprender como combater as explosões de Ki. Suas pernas são uma arma mortal como sempre e com motivação real para realmente mutilar seu inimigo. Juri não perdeu tempo em fazer seu movimento para despedaçar Sakura com seus chutes, sem puxa. Moinho perfurante. Sakura foi capaz de evitar o ataque pela pele do nariz, optando por atacar Juri imediatamente após ela pousar, evitando os constantes chutes giratórios. Seu soco passou direto pela cabeça de Juri, errando-a.
Juri passou os braços em volta do antebraço de Sakura e levantou a perna com flexibilidade, balançando-a em uma curva para tentar quebrar ou remover o braço de Sakura na altura do cotovelo. Sakura apenas usou o suporte que Juri lhe deu na forma de seu próprio corpo para se levantar sobre a cabeça e atrás do pescoço, tudo em um esforço para esmagar os dois joelhos da nuca. Quando ela realmente sentiu contato, quase surpreendeu a própria Sakura. Ela realmente bateu nela. No passado, foram necessárias várias pessoas apenas para desferir um golpe contra Juri. Juri caiu de cara no chão, mais atordoada por ter se deixado enganar. Sakura foi mais rápida do que lembrava, mas isso não era desculpa para deixar aquela garotinha solitária acertá-la com qualquer tipo de ataque. Levantando-se, Juri virou a cabeça o suficiente para olhar para Sakura, seu olho do motor Feng Shui brilhando em rosa brilhante por uma fração de segundo antes de desaparecer da vista da garota em uma rápida demonstração de velocidade bruta. Antes que ela pudesse ofegar, todo o corpo de Sakura foi atingido por ataques contundentes e fortes, golpeando-a uma e outra vez antes que ela pudesse cair no chão. Ela soltou uma tosse e se ajoelhou, tremendo levemente. E Juri saltou alto com seu alvo à vista. É mais parecido com isso. Shinkuzen, Flash Off Suffering. Mergulhando do céu como uma ave de rapina, Juri acertou Sakura com 3 chutes em cadeia, o último dos quais a jogou na parede. Seu alvo ainda não foi atingido de forma satisfatória. Juri correu até Sakura e antes que ela tocasse o chão, ela rapidamente a chutou mais 4 vezes antes de finalmente deixá-la cair de cara. Observá-la se contorcer de dor no chão era tão gratificante que era quase sexual. Caminhando até ela, ela intencionalmente passou por cima de Sakura, plantando um pé em suas costas para ficar em cima dela por um momento, apenas para menosprezá-la. Au! Juri se ajoelhou ao lado de Sakura e beliscou a bochecha da garota brutalizada, afastando-se quando ela tentou mordê-la. Você foi tão fofo me dando aquele seu pequeno discurso, mas quer saber? Se você estava certo ou errado não importa. A única opinião que importa é a da pessoa que vence. Você vê, você é uma garota que por acaso é uma lutadora. Bem, eu sou uma lutadora que por acaso é uma garota. E você sou muito mole para vencer alguém como eu. MMRPH. Ouvindo Sakura murmurar, Juri se aproximou, agarrando um punhado do cabelo curto de Sakura para mantê-la erguida. O que era aquela garotinha? Seu pulso foi pego pelo aperto repentino de ferro de seu adversário caído. Ela podia sentir seus ossos rangendo com a pressão e podia ver a pele dos dedos de Sakura sob suas luvas de luta começando a escurecer. O que diabos? Você nunca cala a boca? Olhando para Sakura novamente após seu comentário sombrio, Juri pôde ver que seus olhos haviam ficado com uma cor vermelha sólida. Um kanji vermelho para o espírito foi esculpido na parte de trás de sua blusa com a intensidade da energia vermelha escura flutuando em seu corpo. A garota se levantou do chão, ainda segurando a mão de Juri que segurava seus cabelos, e olhou nos olhos dela. Com um aperto que enterrou dolorosamente os dedos nos tendões do pulso de Juri, ela se libertou. Reprimindo um grito de dor, Juri atacou instintivamente com um chute frontal que Sakura bloqueou com o outro braço, arrancando um sorriso malicioso da garota. Um soco forte dela logo em seguida derrubou seu adversário para longe dela quase casualmente. Lá. Os pensamentos sombrios da mente de Sakura estavam mais altos, mais claros e mais concisos do que nunca. Isso não parece muito melhor. E aconteceu. Ela se sentia muito melhor agora. Sakura flexionou os dedos e apertou as luvas com mais força enquanto caminhava na direção de Juri para continuar lutando. Você estava dizendo algo sobre eu ser mole demais para vencer você. No que dizia respeito a Juri, com poderes estranhos ou não, nada havia mudado. Mesmo depois de receber o soco de Sakura, ela nunca caiu. Ela ficou sem fôlego por um momento, mas foi capaz de mascarar isso e juntar tudo rapidamente. Você teve que perder a cabeça e ficar bipolar só para começar a me recuperar. E agora que meu olho já resolveu todos os problemas, acho que é hora de dar a você o que dei aos seus amiguinhos na casa de Kanzuki. Sakura apenas sorriu sombriamente para ela e gesticulou para que ela se aproximasse. Juri não gostou do sapato estar do outro lado em termos de travar suas batalhas.
As duas mulheres se encontraram em um violento confronto corpo a corpo, mais rápido do que qualquer uma delas foi forçada a se mover para acompanhar qualquer oponente contra o qual haviam lutado antes. Tudo culminou com Sakura e Juri em um impasse em uma colisão de uppercut e chute de machado que lançou uma onda de choque, amassando as paredes nas laterais do corredor. É uma droga para você. Juri disse através do esforço do teste de força, pobre garotinha vai morrer virgem. E, mostra o que você sabe. Sakura deu uma risadinha louca antes de fazer um comentário impressionante. Naruto já pegou minha cereja há muito tempo atrás. O que? Aproveitando o choque e a admiração que sua declaração criou, Sakura usou sua perna dianteira para varrer a perna de Juri, derrubando-a de costas. No segundo em que ela bateu, ela girou os quadris e chutou a cabeça de Sakura, dando-lhe abertura suficiente para se levantar antes que algo ruim pudesse acontecer. Não há como você ter coragem de deixá-lo fazer isso com você. Bem, é claro, afinal a culpa foi minha. Eu nunca poderia culpar o futuro pai dos meus bebês por isso. Sakura disse, ainda com um sorriso de Cheshire, foi apenas um acidente de treinamento em um spar que ficou um pouco intenso demais. Essas coisas acontecem de verdade. Vadia, você sabe o que eu quis dizer. Juri deu um salto mortal para trás em uma parede e se lançou em Sakura, perfurando-a com raiva com um chute de dardo que foi rápido e preciso o suficiente para realmente acertar seu centro. Foi bloqueado, mas ainda causou danos atrás dos braços. Saindo dos braços de Sakura, ela caiu no chão e rosnou para ela. Ah! Sakura disse, andando com as mãos nos quadris enquanto continuava a rir de forma estranhamente cruel. Não gosta quando suas piadinhas desagradáveis não funcionam com outras pessoas? Bem, já que estamos no assunto, eu tenho uma piada para você. O que é? Morrer. Isso não é ponto. Go Hadouken, grande punho surge. Juro e não iria arriscar tentar bloquear um enorme Hadouken daquele tamanho que era tingido de vermelho, então ela simplesmente saiu do caminho da poderosa explosão de Ki, avançando em direção a Sakura. Antes de parar e soltar um chute que Sakura estava preparada para contra-atacar, Fujin, lâmina quebra-vento. Sakura ficou de olhos arregalados com a lâmina de Ki liberada da ponta do pé de Juri, e devido a ela já ter se movido para contra-atacar o que ela originalmente pensou que seria apenas um chute, ela acabou recebendo tanto Ki quanto o ataque físico real sobre. Apesar dos melhores esforços de seu alvo para tentar se afastar, Juri não sentiu nada além de contato em ambas as frentes e lambeu os lábios de satisfação quando viu o sangue voar pelo ar devido ao ataque que ela havia desferido. Aumento de poder estranho, melhorando todas as suas características ou não, Sakura ainda era de carne e osso. Esse chute ainda deveria tê-la cortado em dois. Certamente não. Ah, bem. Se na primeira vez você não conseguir. Juri disse para si mesma, agachando-se para colocar o máximo de força que pudesse nas pernas antes de pular alto no ar. Tente de novo. Suas mãos tocaram o teto elevado e empurraram, impulsionando-a de volta para baixo em uma batida forte, mirando direto para Sakura derramar suas entranhas. Em circunstâncias normais, os chutes para baixo de Juri tinham a capacidade de dividir um edifício de tamanho moderado ao meio, com força total, como se fosse uma pilha de tijolos de demonstração. Caindo de 50 andares no ar e bombeando um Ki aprimorado devido ao motor Feng Shui, o fator de perigo com o método de ataque escolhido aumentou horrivelmente. Quando sua batida de mergulho pousou, todo o metal nas paredes e no chão nas proximidades se desintegrou para dentro, formando uma cratera sob seu ponto de impacto enquanto ela rasgava o metal. Ela sentiu falta de Sakura, porém, que evitou uma finalização por uma margem mínima, virando o corpo para o lado e afastando do caminho por apenas alguns centímetros. Deitada no chão, a blusa do uniforme escolar de Sakura estava em farrapos, com um corte horizontal do meio da clavícula até logo abaixo do braço esquerdo. TCH. Juri puxou a perna para fora do buraco profundo que ela abriu na terra sob o chão de metal e chutou Sakura para o lado como uma lata na estrada, sem lágrimas. Juri disse antes de lançar outra liberação de Ki de uma de suas pernas. Eu disse, queria ver você chorar.
Sakura voltou à vida e rolou para longe da lâmina de Ki enquanto ela rasgava o chão e olhou com ódio para Juri antes de acelerar em direção a ela com a técnica de velocidade Ashura 5. Ela agarrou violentamente o rosto de Juri, espalmando sua cabeça como uma bola de esporte enquanto atirava do chão e corria com ela em suas mãos. Gritando enquanto abaixava o corpo o suficiente para arrastar Juri pelo chão pelo rosto, Sakura a levantou e a jogou no ar, cronometrando sua descida com seu próprio acompanhamento, um gancho de salto curto com uma torção que a jogou de volta no ar, seguido por mais dois, a altura e o poder de cada um aumentando a cada vez. Chora. Por mim. Midari Sakura, flor de cerejeira tumultuada. O último soco derrubou o Juri de volta ao teto, desta vez todo o seu corpo se desprendendo e grudando na superfície de metal. Uma tosse sangrenta derramou-se de sua boca até o chão, formando um belo hematoma fresco e enegrecido em sua barriga e ao redor do corpo, descendo até o quadril por baixo das calças. Ok. A sádica amante do chute sussurrou para si mesma, tudo isso realmente doeu, muito mesmo. Eu não terminei com você ainda. Sakura declarou sombriamente, juntando as mãos enquanto começava a construir um nível de ki arrasador entre elas. Tanto que mudava constantemente de cor, parecendo uma força instável do arco-íris. Você disse que eu era uma garota que por acaso era uma lutadora. Bem, e se eu te matar? Temetsu Shinku Hadoken, Flash Vacuum Surge Fist. O olho esquerdo de Juri brilhou em uma cor rosa brilhante quando ela dobrou as pernas e plantou os pés no teto para ajudá-la a evitar o ataque fatal por qualquer meio necessário. XXX, fora da base, no helicóptero, Guile e Chun-Li tentaram circular a área a uma distância segura sem se colocarem novamente em risco pelas defesas da base. Era uma maneira bastante problemática de passar o tempo, especialmente para alguém como Guile, que estava acostumado a fazer a diferença no campo de batalha de uma forma ou de outra. Ele estava ansioso para pousar o maldito helicóptero e atacar sozinho para chegar à retaguarda e lutar, mas ordens eram ordens. Suas respectivas organizações não permitiam que ele se envolvessem por motivos oficiais, e ele só tinha que confiar nas crianças para realizar o trabalho. Essa confiança foi severamente esticada quando eles observaram um enorme feixe da cor do arco-íris sair do solo e atingir o céu. Melhor do que qualquer show de laser que você possa imaginar, e mais assustador também. Iluminando a noite por alguns segundos antes de tudo ficar escuro mais uma vez, era quase certo que a explosão poderia ter sido vista de Las Vegas. Se seria ou não diferente do brilho no céu que The Strip fornecia todas as noites era outra questão completamente diferente. Isso foi um Hadouken? Chun-Li perguntou retoricamente, vários segundos depois de dissipar, aquilo foi um Hadouken. Ninguém mais tinha um tipo de ataque de feixe em seu arsenal além de Sakura. Mesmo que fosse uma versão de cor descolada e muito mais forte do que seu Shinku Hadouken normal, ainda tinha todos os sintomas típicos do ataque pulverizante de Ki. Como diabos ela conseguiu o poder para fazer isso? XXX, em outro lugar na base, com Naruto, grande tremor do chão sob seus pés ou não, Naruto avançou pelos corredores, seguindo a última direção que Sakura lhe deu a sério enquanto procurava por Karin. Havia uma nítida falta de guardas em seu caminho, já que toda a mão de obra legítima que estava estacionada na base provavelmente já havia sido atirada contra eles. Se eles estivessem enviando supersoldados experimentais em massa, não poderiam ter hordas e mais hordas de tropas para atacá-lo e impedi-lo de avançar. Enquanto continuava a correr, Naruto avistou um homenzinho sorridente em um jaleco que parecia mais um troll do que um humano. O homem segurava amostra após amostra de alguma gosma preta em caixas nas mãos e um pendrive na boca enquanto olhava ao redor com medo e tentava fugir da base. Antes mesmo de perceber que havia sido avistado pela pessoa mais perigosa que ele poderia ter encontrado, o cientista foi agarrado pela nuca por Naruto, Nome. S. Seno. Ele cantou de medo involuntariamente. Ele surpreendeu até a si mesmo com a rapidez com que tossiu isso. Qual foi aquele sentimento de desespero absoluto vindo dessa pessoa? Ele sentiu como se dizer a coisa errada fosse matá-lo. Quem é você? Onde está Karin? Naruto perguntou, indo direto ao ponto. O quê? Kanzuki Karin. Onde? Depois de ouvi-lo ficar em silêncio,
mas ainda tremendo em suas mãos, Naruto avistou a gosma preta nas caixas que o homem segurava. Agarrando um deles, Naruto abriu a tampa e segurou-o sobre a cabeça. Eu já vi isso antes. É uma coisa bem desagradável, e vou fazer você beber se não me disser onde ela está. Ah, isso simplesmente não era uma opção para Seno. Como o principal cientista de Sete, ele viu em primeira mão o que a substância Bless poderia fazer ao corpo humano em seu esforço para liberar a força Ki do receptor. Uma morte rápida teria sido preferível a ser submetido a esse tormento prolongado. Não. Meu corpo não é forte o suficiente para suportar seus efeitos. Não faça isso. Karin. Naruto exigiu, derramando um pouco da gosma em seu rosto. Aparentemente, só era eficaz quando ingerido de alguma forma, então não faria nada além de assustá-lo dessa maneira. Células de observação no final da sessão de P&D de produtos acabados. No final do corredor. Seno gaguejou desesperadamente. Ele não estava disposto a receber um bless para Sete. Ele prefere que Sete o mate, não. Naruto o soltou e o observou se afastar como um rato, deixando cair recipientes enquanto corria simplesmente para colocar distância entre os dois. Olhando para baixo, Naruto viu o pendrive que Seno deixou cair depois de ser pego e pisou nele antes de derramar o resto da gosma preta em seu recipiente confiscado em cima dele. Com sua direção confirmada para ele, Naruto avançou mais rápido do que nunca e viu a proverbial luz no fim do túnel. Derrubando uma porta pesada para entrar em uma área de laboratório aberta e estranhamente iluminada, Naruto parou ao sentir aquela sensação de vazio que Sakura estava aludindo. Um que ele sentiu pessoalmente de perto. Ela estava se referindo a Sete, e não foi muito difícil para Naruto vê-lo. O humano sintético sentou-se preguiçosamente no que parecia ser um trono mecânico que descia de uma plataforma elevada, sorrindo para Naruto como se a intenção de matar não estivesse fugindo do jovem. Loiro com a simples visão dele. Então você foi tolo o suficiente para vir me enfrentar novamente. Sete disse, levantando-se de seu trono quando ele terminou de baixar. Ele gesticulou ao seu redor, não se preocupe em destruir nada aqui. Toda essa pesquisa foi apoiada para a posteridade, então sinta-se à vontade para se debater com todas as suas forças, como na primeira vez. Deixando a conversa fiada de lado, Naruto realmente só tinha uma pergunta candente no momento. Oi, onde estão suas roupas? E, de fato, Sete não estava usando roupas. De forma alguma. Aquilo foi estranho. Naruto lutou com caras que usavam meia calça, lutou em uma casa de banho, e seu adorável colega de quarto usava uma malha que deixava muito pouco para a imaginação. Ele nunca havia lutado contra uma coisa humanoide cromada nua antes, e isso era meio enervante. Ele também não tinha lixo. Síndrome total de Kendo. O que foi hilário, mas agora não era o momento. Onde fica o celular da Karin? Oh, eu não posso devolvê-la ainda. Ainda não terminei com ela, você vê. Sete disse com seu sorriso irritantemente constante, eu não terminei de treiná-la novamente, então você terá que esperar. Ela provavelmente não se lembrará de você quando eu terminar, mas você não teve nenhum problema em treinar novamente o último. Boneca de segunda mão que caiu no seu colo, então você não deve ter muitos problemas com esta. Naruto não poderia ter ativado o chakra da Kyuubi rápido o suficiente para calar a boca por causa do seu gosto. Duas caudas logo de cara, só para enfiar aquele comentário estúpido na garganta dele. Dessa vez o primeiro golpe de Naruto acertou, mas mal virou a cabeça de Sete para o lado. Definitivamente, isso não apagou o sorriso de seu rosto, eu só queria fazer você sentir que, como um ser inferior, você tinha a chance de me derrotar, mesmo que apenas por um momento. Ele agarrou Naruto pelo pulso e o jogou por cima de sua cabeça e para trás sem esforço. Como um gato, ele caiu de pé agachado e decidiu não brincar. Uma terceira cauda de chakra se formou, o poder esmagador do impulso deformando o chão sob os pés de Naruto. Com uma risada, Sete desapareceu em um teletransporte e reapareceu atrás de Naruto, as mãos entrelaçadas em uma posição de martelo que ele bateu na nuca na tentativa de quebrá-lo.
Naruto permaneceu de pé com um grunhido, apesar de se dobrar bastante devido ao golpe recebido, formando um Rasengan em uma mão e cobrindo-o com a outra enquanto ignorava a dor. Rasenbakufu, onda de choque espiral. Uma onda de choque vermelha se expandiu por todo o corpo de Naruto com força suficiente para virar um veículo parado. Mas isso mal forçou Sete a tropeçar 7 passos para trás. Isso deveria ter transformado sua frente em polpa. Não me limite aos padrões de vocês, humanos. Sete disse, seu corpo cromado quase nem arranhado pelo contra-ataque abusivo. Já tentei assimilar suas habilidades. Ainda de costas, Naruto atacou com uma série de chutes primitivos que Sete bloqueou. Esmagando seu antebraço no tornozelo de Naruto depois de bloquear um dos chutes, ele girou e o acertou embaixo do queixo com um soco de cotovelo. Mostrando o domínio de sua mistura de técnicas de luta, Sete acertou um chute que gerou um número incontável de chutes rápidos como um raio em seu alvo de escolha, e Akuretsu Kyaku, 100 chutes dilacerantes. Uma força invisível foi o que Naruto imaginou que lhe causou o dano, quando ele viu Sete dar um chute e seguir girando enquanto sentiu o impacto dos outros em seu corpo. Parecia que ele parou o tempo e o chutou dezenas de vezes antes de reiniciar o relógio. A força acumulativa fez Naruto voar através de uma prateleira de vidro com produtos químicos armazenados que quebrou e caiu no chão. Seu manto de chakra era denso o suficiente para evitar que eles caíssem em seu corpo e o machucassem, mas eles queimaram uma parte de sua roupa de combate, revelando uma armadura de malha por baixo. Sete simplesmente caminhou sobre os produtos químicos corrosivos no chão, ignorando o vapor que subia do chão queimado enquanto gesticulava para Naruto continuar avançando em sua direção. Ele não precisou agitar aquela capa vermelha na frente desse touro em particular mais do que já havia feito quando Naruto atacou de frente. Avançando em um chunchi improvisado, a corrida rápida de Naruto o colocou bem na frente de Sete com o punho levantado para trás. Desta vez, Sete não deixou o soco acertar, pegando na palma da mão, apesar da retumbante onda de retorno do golpe ter impacto em alguma coisa. A provocação que deveria emanar da boca de Sete após bloquear o soco nunca aconteceu, pois ele se viu cercado por dezenas de clones, todos rosnando para ele antes de se lançarem contra ele. Sua atenção desviada por um momento, isso permitiu que o Naruto original lhe desse um soco no estômago e o jogasse no ar, onde seu personagem foi então atacado por cada último clone de ponta a ponta. Uzumaki Naruto Mugen Rendan, Naruto Uzumaki Infinite Combo. Sete foi sustentado no ar no lugar, aparentemente pela barragem ilimitada que seu corpo foi forçado a suportar por todos os lados pelos borrões vermelhos que ricocheteavam nas paredes, no chão e no teto para acertá-lo por todos os lados. O Naruto original, entretanto, não ficou parado, inalando profundamente e puxando grandes quantidades de chakra para o fundo de sua garganta. Shouiki Taiyo, Super Breath Cannon. Em um flash vermelho, Naruto atacou Sete e todos os seus clones usados para imobilizar o ser artificial. Foi o maior desse tipo de jutsu que Naruto já havia lançado. Ele nunca havia tentado isso com tanto chakra antes porque não havia nenhuma maneira de usá-lo com segurança, mesmo no ferro velho isolado que era sua área de treinamento pesado. Ele o teria transformado em um terreno baldio se tivesse feito isso. Tudo na direção em que ele disparou simplesmente deixou de existir em sua forma completa. Isso era tudo o que havia para fazer. Metade inteira da enorme sala, a parede no final dela e uma boa parte do amplo corredor externo foram transformados em um destroço devastado, derretido e em chamas. Respirando pesadamente e tossindo um pouco por causa do dano que causou à própria garganta com aquele jutsu, Naruto olhou para a devastação que causou, e é por isso que sou o melhor ninja do mundo, sua grande vadia cromada. Isso foi mais impressionante do que qualquer coisa que eu pensei que você fosse capaz. Parado atrás de Naruto a metros de distância, Sete estava de pé, muito arranhado e não mais tão brilhante e imaculado como era antes, mas como ele deveria ter sido no máximo uma metade inferior. Desencarnada após o último ataque, ele estava comparativamente ileso. Naruto nem ficou com raiva ao ver seu rosto. Ele ficou simplesmente chocado. Como? Como você sobreviveu a isso? Não sei se isso teria me destruído ou não. Sete admitiu. Eu não estava disposto a tentar assimilar aquela explosão.
Felizmente já assimilei outra técnica sua que me permitiu um adiamento de testar um limite que não tenho certeza se seria capaz de suportar. De mim. Acredito que você se refere a isso como Kawarimi no Jutsu. O queixo de Naruto caiu. Não posso usar suas técnicas ninja, mas depois de estudá-las, foi bastante simples modificar meu teletransporte para realizar tal tarefa. Com um posicionamento sutil de suas mãos na frente de seu motor tandem, Sete puxou Naruto com a força inevitável de um buraco negro em miniatura. Vamos levar isso para o próximo nível. Tempestade Tandem. Quando Naruto estava chegando, Sete girou as mãos na frente de seu corpo, criando um segundo buraco negro. A força de duas forças cataclísmicas causou uma reação que distorceu o reino físico ao seu redor. Naruto era o alvo mais próximo e gritou de horror sangrento ao sentir a sensação de seu corpo sendo esmagado por dentro e por fora enquanto o laboratório desmoronava por dentro. Coisas que não eram fortes o suficiente para resistir à força causavam a melhor impressão de latas de alumínio em um compactador de lixo. Galha! A armadura de malha de Naruto simplesmente se desfez ao seu redor, sua pele ondulando e seus músculos rasgando e recolocando em tempo real bem diante dos olhos de Sete. Pela primeira vez, ele ficou honestamente impressionado com o que estava vendo. Por mais grotesco e violento que fosse, um ser como ele não tinha queixas de infligir carnificina quando necessário. Um ser humano com a capacidade de suportar tais ferimentos e se regenerar? Não, não é exatamente uma regeneração. Cura avançada, eu suponho. Sete refletiu em voz alta sob o som dos lamentos agonizantes de Naruto. Eles simplesmente não importavam o suficiente para ele desconsiderar o fascínio que sentia por observar o corpo de Naruto tentando curar os ferimentos horríveis infligidos a ele quase tão rápido. Quanto eles estavam ocorrendo, eu me pergunto. Shirk. Por trás, uma mão coberta por um raio preto perfurou as costas de Sete e atingiu seu peito. Ele não vacilou, apenas olhando com curiosidade para a mão dentro de seu torso. Atrás dele, Sasuke estava em sua forma Celo amaldiçoado nível 2, imaginando como essa coisa ainda estava de pé depois de levar um Chidori preto no coração. Essa coisa tinha um coração? Aparentemente não. Sete lentamente empurrou a mão de Sasuke para fora de seu peito e se virou para encarar o Uchiha alado em seu estado transformado. Um ser humano pode passar por uma transformação tão radical em sua estrutura esquelética. O que diabos é você? Sasuke perguntou, zombando dele. Sete sorriu quando seu ferimento aparentemente se recompôs. Sua hipótese está correta ao assumir que sua assimilação passada de Naruto em seu estado de chakra Kyuubi lhe deu acesso potencial à mesma habilidade de curar rapidamente suas feridas, desde que ele tivesse o poder necessário para facilitar o processo. Com o motor tandem dentro dele, ele nunca ficaria sem energia. Eu sou eterno. O ser avançado cantou majestosamente. Na frente e atrás da cabeça de Sete, Naruto e Sasuke desferiram socos que eles imaginaram que teriam transformado qualquer outra coisa em uma fina polpa vermelha completa com névoa. Sete não achou graça. Trazendo seu último ataque de seu manual, Sete começou a criar dois buracos negros devido à sua eficácia na primeira vez. Tanto Naruto quanto Sasuke viram o que ele estava prestes a fazer e ambos usaram as pernas direitas para chutar um dos braços de Sete, batendo as mãos um no outro no momento em que os dois buracos negros se formaram. A reação foi terrível, pois em vez de atrair, repeliu. Repeliu tudo, inclusive a própria sala. Toda a área subterrânea escavada onde o laboratório foi construído gemeu e tremeu quando muitos painéis de metal caíram, expondo as paredes de terra que originalmente adornavam o sulco feito pelo homem na crosta. Sirenes de emergência soaram e luzes de emergência piscaram sem cessar para iluminar periodicamente a sala sombria, com o objetivo de informar os cientistas que trabalhavam lá sobre emergências críticas na base provenientes do laboratório principal. Havia uma situação crítica acontecendo no laboratório, mas não tinha nada a ver com ciência. Uma bagunça sangrenta como resultado de suportar a tempestade tandem de Sete pela primeira vez, Naruto semicerrou os olhos com um olho, com dor ao se levantar da parede em que seu corpo havia sido arremessado. Ha! Sasuke. O que? Bom.
Ele estava por perto. Naruto avistou seu melhor inimigo empurrando uma grande quantidade de metal retorcido de seu corpo. Você está uma merda. O que você está fazendo aqui? Como se alguém pudesse sentir falta de você aumentando o calor com seu chakra de uma só vez, idiota. Sasuke percebeu que se Naruto estava disposto a aumentar seu poder para 3 caudas tão rapidamente, era por um grande motivo. O que é aquilo? O cara que dirige o Sim Naruto explicou, vou matá-lo e pegar Rin-Rin. Você sabe onde ela está? Ela está perto. Então vá buscá-la. Sasuke disse antes de cuspir sangue no chão, este lugar não vai ficar de pé quando isso acabar. Então vá tirá-la. Um olhar de preocupação cruzou o rosto frenético de batalha de Naruto com a ideia de deixar Sasuke sozinho para lutar com Sete, mesmo que por um tempo. Sasuke, você não pode vencê-lo sozinho. Você não acha que eu sei disso? Sasuke cuspiu amargamente. Ele era altamente autoconfiante, mas não era bobo. Apresse-se e expulse a garota Kanzuki daqui e coloque seu traseiro de volta na luta. Morrendo até que eu faça você pagar por nos ter sugado para este mundo estúpido. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Naruto. Como você sabe que não foi culpa sua? TCH, vá. Ele está de volta. Com isso, Sasuke formou outro Chidori distorcido e sombrio e balançou o braço, enviando milhares de agulhas elétricas pretas pela sala rapidamente em direção ao ser sintético, a Bataku Chidori. Senbon, batando 1000 pássaros Senbon. Sabendo que algo assim não daria conta do recado, mesmo por mais poderoso que fosse, Sasuke usou isso como um disfarce para Shunshin estar mais próximo de Sete. Suas mãos já haviam completado os selos de mão para o primeiro ninjutsu que ele aprendeu. Katon, Goukakyo no Jutsu, Liberação de Fogo, Grande Jutsu de Bola de Fogo. De sua boca ele lançou uma enorme explosão de chamas do tipo lança-chamas para cobrir o corpo de Sete. Com os produtos químicos que já estavam no chão, uma grande parte do chão também pegou fogo. O local da batalha tornou-se quase uma personificação literal do próprio inferno à primeira vista. Apenas morra. Sasuke pensou consigo mesmo enquanto continuava a atirar. Foi tudo em vão, já que ele podia ver o movimento de dentro das chamas com seu Sharingan e cancelou o ataque por questões de segurança, claro. Um cara que pudesse assimilar as habilidades dos outros pegaria a única coisa do Dobby que ainda me irrita toda vez que penso em lutar com ele. Tem sido fascinante ver como funciona meu fator de cura recém-assimilado. Sete disse enquanto caminhava pelo fogo com uma expressão descontente no rosto, no entanto, não faz nada para a dor. Não posso dizer que estou satisfeito por suportar tanto de alguém que nunca poderia me matar. Você não tem nada que vale a pena. Ofereça-me de sua assimilação. Então você pode morrer agora. A parte de trás do laboratório. Foi aí que Naruto foi instruído a ir pelo cientista de antes. E eis que ele encontrou um pequeno corredor que levava a vários quartos isolados. Experimentando cada porta ele só encontrou uma que estava trancada e foi essa que ele escolheu. Reforçado para suportar qualquer tipo de golpe punitivo que um ser sobre-humano pudesse desferir, o mesmo não poderia ser dito da parede que o cercava. Naruto de 3 caudas simplesmente arrancou a porta da parede e a jogou longe para entrar e encontrar Karin submetida a uma quantidade torturante de estímulos que alteram a mente de seus sentidos. Naquele momento, sua ereção por assassinato morreu e ele perdeu o impulso de chakra enquanto lutava para se soltar das amarras que prendiam seus membros, torso e pescoço à mesa. Ele era forte o suficiente para arrancá-los sozinho, especialmente quando motivado, e não perdeu tempo depois de fazê-lo, levando-a de volta para o corredor, batendo as costas contra a parede, caindo no chão com ela nos braços. Sua respiração era curta e ofegante, como se ela tivesse que regular estritamente sua respiração para não entrar em pânico e explodir enquanto suportava todo aquele tormento. Como ele ainda podia ouvir os sons e ver a câmara de condicionamento, Naruto zombou e jogou uma etiqueta explosiva pela porta aberta, embalando o corpo de Karin com força enquanto detonava e transformava tudo na sala em cinzas. Karin. Naruto repetiu para ela várias vezes, inclinando o rosto dela em direção ao dele para tentar fazer com que ela focasse os olhos nele. SHHH. Está tudo bem. Está tudo bem.
Está tudo bem. Eu peguei você. Está tudo bem. Eu prometo. Não está bem. Karen respondeu em pânico sussurrado, lágrimas escorrendo de seus olhos por finalmente conseguir baixar a guarda. Não está bem. Faça isso parar. Ficar bravo de novo não faria nenhum bem a ela, agora que ele a tinha. Ela estava lá há 2 dias. Seth a estava submetendo ao tipo de condicionamento que quebrou as dous por 2 dias. Por que as pessoas no mundo tinham que estar dispostas a fazer coisas tão horríveis aos outros? Um método horrível de preparar assassinas deveria ter morrido com a amnésia de Kane, o que poderia ter sido uma bênção disfarçada. O fato de ter sido trazido de volta para ser usado novamente de alguma forma apenas lhe disse que algumas pessoas nunca aprenderam, pelo menos não dessa forma. Os únicos erros que as pessoas mais pareciam aprender com a queda dos seus antecessores foram formas de utilizar mais eficazmente seus recursos para causar dor e tormento aos outros. Essa dor e tormento foram infligidos a Karen. Mesmo depois de alguns minutos terem passado e ela ter ficado quieta em seus apelos desesperados para fazer com que o que quer que estivesse vendo por trás de suas pálpebras toda vez que piscasse parasse, ela não parava de tremer. Ele nunca pensou que veria o dia em que veria tanta fraqueza na orgulhosa garota. Sinto muito, Karen. Naruto disse, pressionando a testa coberta pela faixa contra a dela, eu sou fraco. Se eu fosse forte o suficiente, isso nunca teria acontecido. Se eu fosse forte o suficiente, Sasuke não estaria lá fora me ganhando tempo. Lidar com Charlie no passado e Guile após aquela perda ensinou-lhe que pensar nas coisas pode arruinar você como pessoa. Mas era diferente quando você olhava os resultados de frente e acalmava as lágrimas dela. Você realmente deveria calar a boca sobre isso. Você veio me resgatar, não foi? Karen murmurou baixinho, estendendo a mão para tocar seu rosto triste e manchado pela batalha. Oh, você está ferido. Beijar sua bochecha uma vez e acertá-lo repetidamente com beijos curtos, ele machucou você. Ele estava coberto de sangue e sujeira. Suas mãos estavam pegajosas e marcavam seu vestido branco. Ele machucou você ainda mais. Estou bem. Ele não me machucou fisicamente. Ele não precisava. Isso é pior. Você não para de tremer e isso está me assustando até a morte. A tortura psicológica assustava Naruto mais do que a ideia de tortura física. Ele poderia curar qualquer coisa que alguém fizesse com ele fisicamente, contanto que nada fosse cortado. Um ataque à psique de alguém alterava a vida. Karen esfregou suavemente a bochecha do loiro imundo antes de seus olhos se fixarem nos dele e ela lhe deu um tapa. Você realmente me acha tão fraco a ponto de permitir que isso me aleije? Me solte. Ela exigiu, esforçando-se para sair de seu alcance para provar um ponto. Ela não iria deixar o homem que ela apoiava perder a coragem. A pedido, Naruto a soltou e observou preocupado, ainda sentado contra a parede. Você está ciente de quem eu sou? Ela perguntou enquanto tremulamente colocava os pés embaixo dela e se levantava, balançando um pouco antes de usar a parede oposta a Naruto para se manter em pé até que pudesse fazer isso sozinha. Alta e com as costas retas, eu sou o chefe atual do Kanzuki Zaibatsu, o conglomerado mais poderoso do hemisfério oriental, Kanzuki Karin. Sinos espalhafatosos, assobios, cliques e aguilhões intrusivos são incapazes de me quebrar. Minha chefe. Naruto disse baixinho para si mesmo enquanto toda a instalação tremia ao redor deles, tenaz como um maldito pitbull. Essa foi a constante de todas as mulheres incríveis de sua vida. Eles vinham de 4 estilos de vida diferentes e eram todos marcadamente diferentes em quase todos os aspectos fundamentais que alguém poderia apresentar como possível ponto de discórdia. Apesar disso, havia uma coisa que Karen, Sakura, Ibuki e Kami tinham em comum. Todos eles simplesmente não rolariam e seriam tímidos, não importa o que acontecesse com eles, e não importa o que eles tivessem que lidar, seja devido à vida que ele levava ou devido a qualquer mão que lhes fosse dada pessoalmente. Nada os faria voltar atrás. Todos eles incorporavam determinação, obstinação, motivação, e isso nunca foi tão claro quanto naquele momento. Saindo dessa situação, Naruto se levantou e colocou as mãos nos ombros dela. Seu corpo tremia de vez em quando.
Ela não estava nem perto de ficar bem, ele sabia, mas ela estava fazendo uma cara de pôquer para o benefício da paz de espírito dele. Ele nunca esqueceria a expressão atormentada no rosto dela que viu ao abrir aquela porta enquanto vivesse. Sua demonstração de força durou pouco quando os olhos de Karen tremeram e ela desabou contra Naruto, a baixa força em seu corpo cansado desaparecendo momentaneamente. Você veio atrás de mim, do jeito que eu esperava que você fizesse, como meu cavaleiro. Sim. Sorria para mim. Mostre-me o rosto que sempre me fará acreditar que tudo vai ficar bem, o rosto que mudou minha vida simplesmente por fazer parte dela. Eu não estou com medo. Não terei medo enquanto puder olhar para você. Eu sabia desde o começo que você me salvaria. Você ouviria se eu lhe dissesse essas palavras? Você entenderia por que eu te adoro, meu amado? O que você fez comigo? Você me dá força e me enfraquece ao mesmo tempo, e isso é maravilhoso. Você causa uma tempestade de contradição em meu coração. Não importa o que você faça, você nunca poderá me decepcionar. Eu me pergunto, você sente meu batimento cardíaco? Eu posso sentir o seu, feroz, constante e forte. Isso acalma a mente desta donzela angustiada. Porque eu sei que você nunca aceitaria tal resultado. Oh, meu Koichi, meu amado, Bien Aimé. Não importa em que língua eu diga isso, você nunca saberá o quanto eu te adoro, mesmo que eu te conte. Simplesmente não possuo vocabulário em nenhum vernáculo para articular adequadamente o que sinto. Eu poderia gritar se não fosse tão feio fazê-lo, e ainda assim não transmitiria a paixão adequada. Então temo que isso não seja dito até que eu encontre uma maneira. Ela simplesmente não tinha força física para fortalecer sua coragem e dizer o que realmente queria na cara dele. Como ela realmente se sentia. Não era o mesmo que admitir atração por ele. Não foi nada parecido. Era diferente de enfrentar um oponente assustadoramente poderoso em uma batalha. Simplesmente não houve comparação. Karen não conseguia reunir o que era necessário para falar as palavras que queria dizer repetidamente para ele. Não, então. Vamos. Vamos tirar você daqui, rim. Claro, Naruto-san. Eu te amo. XXX, em outro lugar na base, o que quer que Sakura e Juri tenham feito, quase desabou todo o segmento da base que também era compartilhada por Ibuki, Kami e Abel. Mesmo que estivessem em um corredor separado de uma câmara conjunta, o tremor horrível que resultou da vaporização do Hadouken de Sakura em um buraco gigante direto para a superfície trouxe a luta. Entre os remanescentes da atual força de soldados de infantaria de elite do Sim e os artistas marciais invasores. Uma parada temporária. Isso causou um desmoronamento de pedras e areia que caiu pelo novo buraco e cobriu o chão. Mesmo à distância, eles podiam ver tudo isso caindo no chão. Sakura-chan ainda está aí. Ibuki sussurrou preocupado, reunindo-se novamente com Kami e Abel temporariamente enquanto tudo estava paralisado. Mesmo que ela ainda estivesse assustada com o mesmo poder que Sakura quase se voltou contra ela em um acesso de raiva na escola, ela ainda era sua amiga íntima. Vê, você acha que ela... Não. Kami disse resolutamente. Mesmo que nenhum de nós possa sentir a energia intencionalmente, todos nós sentimos o poder que ela tinha. Essa quantidade não é suficiente para destruir uma força como essa. Ter uma chance. Abel não sabia o que eles sentiram, ou como uma garota como Sakura poderia gerar tal poder. Para ele, foi algo que desencadeou nele uma resposta primária de luta ou fuga, mas não houve resposta de luta. Seu corpo gritava para ele ficar longe daquela energia. Se ele se opusesse a isso, ele sentiu que seu corpo traria para evitar o confronto com tal força. Como pode existir tanta coisa em uma menina tão jovem? Abel mal conseguia registrar esse tipo de poder como natural. Parecia uma manifestação espiritual de pura paixão selvagem. Ai! O som de alguém gritando chamou a atenção deles para a visão de um dos soldados Blessed do Sim. Caindo de joelhos no chão, ele começou a sangrar pelos poros, apesar de não ter se machucado durante a batalha. Logo depois caiu outro, e outro, e outro. O que diabos estava acontecendo?
Eles eram uma formidável força de combate que vomitava aqui em um momento e no seguinte estavam caindo como moscas, se contorcendo de dor no chão. Kami semicerrou os olhos quando começou a ver o que ela pensava ser um brilho sob a pele deles antes de começar a queimar e escurecer de baixo para cima. Ah, não! Ela disse, colocando a mão no peito em solidariedade. Oh, isso é terrível! O que? Abel perguntou a sua irmã mais nova. O que você vê? Kami tirou o chapeuzinho da cabeça e balançou a cabeça com tristeza. Na batalha ela não teve piedade de seus inimigos, mas este não foi um caso de combate, seus corpos. Qualquer que seja o Bless, acredito que ele forçou a capacidade de manipulação do Ki a seus destinatários. Você não pode forçar algo assim! Ibuki exclamou. Ela sabia disso. Foi necessário treinamento físico e mental constante apenas para ganhar força vital suficiente, bem como aprender a alcançá-la e controlá-la para utilizar o Ki para melhorar a si mesmo. Não era algo destinado a ser acessível a todos automaticamente. Claramente, isso não era uma preocupação dos responsáveis por este projeto, que não deveria ser usado de forma alguma. Se fosse, não teríamos que trabalhar tanto apenas para obter o acesso a ele que temos. Que era uma energia criada naturalmente, mas não foi feita para ser utilizada para fortalecer e revitalizar o corpo humano. Não foi feito para ser usado como arma. Isso foi algo que as artes marciais descobriram para desenvolver os limites da humanidade. Nenhum membro do atual trio da cidade de Aura poderia disparar raios de Ki ou usá-lo externamente, a menos que ainda o tocassem diretamente. Foi uma curiosidade curiosa saber por que tantos desses soldados tinham a capacidade de realizar ações que menos de uma fração de 1% da população de combatentes treinados de todo o mundo se considerava capaz. Isso é progresso. Abel cuspiu amargamente. Isso foi apenas o próximo passo no que deveríamos ser? Uma tentativa de criar o espécime humano perfeito? Amaldiçoando em francês, ele soltou um suspiro enquanto observava a cama e sentar-se de pernas cruzadas no chão. Há algo que possamos fazer? A pergunta foi para ela, já que ninguém entre eles sabia mais sobre o corpo humano do que Kami. Era parte integrante do método de estilo operacional rápido de combate que ela usava para atacar com precisão as articulações e áreas vitais sempre que disponível. Também havia claramente uma praticidade fora da batalha. Ela sabia mais simplesmente observando o corpo de uma pessoa do que qualquer outra pessoa. Você é médico? Ele não fez comentários. Era óbvio que ele não estava. Você é um curador holístico adepto de tratamentos relacionados ao Ki? Novamente, nada. Não há nada que possamos fazer então. Ninguém jamais poderia dizer que Kami era diplomática na forma como abordava coisas desagradáveis. Como esta parte da batalha parecia ter acabado, Ibuki juntou-se aos pseudo-irmãos clones para assistir tudo isso até o fim, não importa o que acontecesse. Como ninja, foi desrespeitoso com as vidas que ela já havia tirado naquele dia virar as costas para isso, mesmo que fosse explícito e horrível. Ela apenas se ajoelhou, sentando-se sobre os calcanhares em um 6 adequado, com as mãos unidas em uma espécie de oração para acabar com o sofrimento deles rapidamente. Eles esperariam tudo até que finalmente fosse concluído. XXX com um chute forte, Juri enviou um grande pedaço de pedra voando de seu corpo através do corredor parcialmente desabado. Sentando-se de onde estava soterrada pelos escombros, ela balançou a cabeça e enxugou o corte que havia aberto na lateral da cabeça e sangrava na lateral do rosto. Vadia estúpida. Juri enfatizou chutando uma viga de metal para longe de sua vizinhança enquanto se levantava. Espero que toda a maldita montanha tenha caído em sua cabeça. Mais uma vez, grandes quantidades de propriedades reforçadas foram destruídas como resultado de uma de suas batalhas, mas desta vez não foi ela quem iniciou as enormes quantidades de destruição. Não, foi seu oponente que fez isso. Ela tinha que ter explodido tudo o que tinha para trazer à tona esse tipo de energia. Só de pensar nisso, Juri ficou arrepiado. Ou talvez fosse apenas o ar fresco da noite do deserto descendo pelo buraco aberto e aberto que levava à superfície. E eu com minha adorável fonte de Ki extra. Juri disse para si mesma, esfregando os olhos com um ronronar satisfeito, ainda não cansei.
O som de pedaços de terra, areia e pedras veio debaixo de seus pés quando ela se levantou e limpou a poeira da melhor maneira que pôde. TCH. Ela olhou em volta e sorriu antes de mandar um beijo provocador para nada em particular. Agora que tudo isso acabou, ela ainda se sentia animada o suficiente para voltar e massacrar os outros 3 caipiras que haviam ficado para trás lutando contra os soldados Bless. Em retrospectiva, aquela batalha foi divertida. Que emoção enfrentar alguém que estava tão disposto a infligir-lhe o tipo de dano corporal para vencer que ela estava disposta a retribuir em troca. Suas reflexões sobre a boa luta que havia acontecido chegaram ao fim quando ela ouviu o som de pedras desmoronando caindo na pilha principal causada pelo desmoronamento. Lentamente, Juri virou a cabeça e foi para o topo da pilha, onde viu Sakura, sentada e olhando desamparadamente para a lua que a banhava com sua luz através do buraco no telhado. Juri rosnou para seu adversário entre os dentes. Você. Meu. Sakura respondeu casualmente, lentamente deixando seus sólidos olhos vermelhos descerem para Juri. Você não terminou, não é? Eu não quebrei você sem nem mesmo terminar, não é? Ela perguntou. Vamos. Você não gosta de criar o caos por diversão? Não é isso que você quer. Ela lentamente se levantou com seu uniforme escolar esfarrapado, coberto de sangue. Você não está com medo, está? De mim. Cerrando a mandíbula, Juri se abriu e soltou um grito estridente e horrível enquanto liberava tanto que rosa do brilhante motor Feng Shui através de seu corpo que ela poderia forçar a sair dele para melhorar cada ação sua, assustado. Você está realmente me apertando, garotinha. Quando você chegar ao inferno, você ainda estará gritando depois do que eu fiz com você. Este é o fim para você. Kaizen Kairaku, descida giratória do fim do mundo. O pontinho rosa desapareceu de vista e começou a jogar Sakura cada vez mais alto no ar com uma saraivada de chutes giratórios verticais de Juri, fazendo-o aparecer um top rosa embaçado. Alcançando o ápice de seu ataque, Juri virou Sakura e desferiu um chute de machado para baixo que fez seu alvo voar para o chão. Com outro flash do olho do Feng Shui Engine, Juri foi capaz de mover seu corpo e derrubar Sakura no chão, onde fez com que a garota caísse de costas primeiro com um chute flexível para trás que segurou Sakura sobre sua cabeça, seu corpo erguido. E curvou-se de uma maneira que permitiu a Juri acariciar seu rosto com uma última provocação amarga antes de interromper o show. Boa noite, menina. Não houve resposta além do desconforto de levar uma surra no rosto de Sakura, enquanto ela descansava quase cara a cara com Juri. Depois de ouvir a provocação de Juri, Sakura simplesmente estendeu a mão para o lado e tão rápido quanto um raio, arrancou o olho esquerdo. Direto para dentro, direto para fora. Sem bater no soquete, apenas mira e execução perfeitas. Quase precisão cirúrgica. Foi tão limpo quanto poderia ser o ato de remover um olho humano com os dedos nus. Sakura cortou todos os fios e todos os nervos artificiais ligados a todos os nervos reais dentro da cabeça da mulher, como se ela estivesse praticando a arte de mutilar outras pessoas há anos. Foi quase feito casualmente. Demorou um pouco para Juri registrar a dor e a perda do ki aprimorado, mas quando finalmente sentiu, a dor foi cegante. Sem trocadilhos. Não importava que o olho fosse uma espécie de máquina. Estava legitimamente ligado aos seus nervos, ópticos e outros. Para todos os efeitos, ela poderia muito bem ter arrancado o verdadeiro novamente. Jogando Sakura no chão sem realizar o movimento mortal de sua técnica, Juri caiu no convés e começou a se contorcer e uivar a plenos pulmões. O sangue jorrou livremente por suas mãos enquanto ela agarrava desesperadamente sua cavidade agora vazia. Desta vez doeu infinitamente pior do que da última vez. A primeira vez que ela perdeu o olho, ele foi danificado enquanto estava na órbita. Ela não teve que suportar alguém enfiando a mão em seu crânio e puxando-o para fora. Sua cadela! Eu vou te matar! Juri chorou enquanto ela rolava, cobrindo-se com seu próprio sangue. Meu olho! Ela soluçou terrivelmente. Sakura simplesmente ficou de pé sobre Juri, olhando para ela friamente enquanto levantava a mão direita para desferir um golpe mortal para baixo, mas ao ver o sangue escorrendo de sua mão, ela parou. E abriu-a para olhar, apenas para ver o motor Feng Shui construído.
no olho olhando de volta para ela. Dando uma olhada nisso, os próprios olhos de Sakura se arregalaram e lentamente voltaram à sua emotiva cor marrom original, o branco deles retornando também. A cor de sua pele voltou ao tom original mais claro quando o poder sombrio do Satsui no Ado a deixou completamente. Tudo o que restou foi uma sensação horrível na boca do estômago sobre o que ela tinha feito a outra pessoa. Ela poderia ter feito qualquer coisa naquela situação. Ela se deixou capturar naquela posição para provar um ponto, para afirmar que ela era mulher alfa lutadora, não um júri. E ela estava inteiramente disposta a puni-la por todos os motivos pelos quais passou a desprezá-la da maneira mais brutal que pudesse imaginar no momento, em vez de apenas escapar do combo e contra-atacar de uma maneira mais didática. Júri continuou a chorar e se debater de dor e desespero. O tempo todo, Sakura olhava para suas luvas de luta ensanguentadas e sentia o fluido vital quente nas pontas dos dedos enquanto recuava lentamente balançando a cabeça. A esfera ótica artificial finalmente caiu de sua mão aberta e pareceu ecoar enquanto ricocheteava no chão. O que eu fiz? Fim de capítulo. Até o próximo.